Seja bem-vindo! Bem-vindo! Que alegria ter você aqui, mais um Desperta Cash. Mais uma semana. E esse mais do que especial. Seja bem-vinda, Pamela. Seja bem-vindo, Gabriel. Que alegria ter você aqui ao meu lado. A nossa nova apresentadora desta temporada assumiu o trono do irmão. Eu mandei ele embora desse programa e fiquei Assumiu o trono do irmão. Gabriel, que se cuide. É uma alegria nós estarmos aqui. Sim. E esse Desperta Cash é especial. Muito especial. Nós vamos dizer daqui a pouquinho o porquê para você, mas antes eu quero começar diferente hoje. Quero começar dizendo da palavra de Deus, de uma palavra que veio na minha oração de hoje. Eu tenho certeza que não é à toa. Ela veio para que alcance o nosso coração, alcance a tua vida, alcance você que nos acompanha, nós que estamos aqui, porque esta é a palavra de Deus para nós, e é o Salmo 92, que fala da realeza de Deus. O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra, que com firmeza ele estabeleceu, não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme. E vós desde sempre existis. Elevam os rios, Senhor. Elevam os rios a sua voz. E fazem eclodir o fragor de suas ondas. Versículo 4. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé. E a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 4. Mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. E quantas vezes nós achamos que nós vamos ser submergidos pelas águas, né? Que nós vamos afundar. Mas há uma palavra de Deus para esse Desperta Cash, há uma palavra de Deus para a nossa vida, há uma palavra de Deus para a tua vida, dizendo, maior do que as grandes águas do mar, maior do que as grandes tempestades, maior que tudo, mais poderoso que tudo, é o Senhor que está nas alturas. E eu acolho esta palavra para a minha vida, que você acolha aí na tua casa, nós que estamos aqui, acolha esta palavra para a tua vida. Mais poderoso que as grandes águas é o Senhor que está nas alturas. E nós queremos, com isto, termos o nosso Desperta Cash especial, porque hoje é de tocar o coração. Sim. Preparem os lencinhos. Muitos lencinhos. Prepare aí o papel higiênico para enxugar as lágrimas, porque vamos falar de nossas mães. Especial Dia das Mães. E diz muito assim, né? Pode falar de mim, mas não fala da minha mãe, que o trem ferve, que o bicho pega, né? A mãe tem um lugar especial no nosso coração. A mãe tem um lugar guardado no nosso coração. E hoje nós temos duas mães nesse podcast, que vão partilhar conosco experiências. Porém, nós temos 3 pessoas sentadas 3 aqui. pessoas. A outra vocês não vão ver agora. Uma é impossível colocar o ultrassom aqui. Só daqui a alguns meses. Próxima vez. Quando... Não, a gente espera ela nascer, que aí ela vem no colo. Ela vem no colo, participar também. Com vocês, para esse Desperta Cash, Carol e Gleice. Boa noite. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas mães de família, meninas, já. Meninas mães, moças. Inclusive, a Gleice é mãe do Gabriel. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí embaixo que eu mando pra ela. Ela fala, gente. Ela fala mesmo. Hoje tem que me comportar, né? Hoje eu tô comportado no podcast. Até parece que se comporta. Hoje eu tô comportadinho, graças a Deus. Tá. Mas a Carol é uma grande amiga nossa da comunidade, grande irmã de caminhada nossa aqui. Caminha conosco, toma café conosco, almoça conosco. Tudo aqui, né? Reza conosco, chora conosco, ri conosco. Seja bem-vinda, Carol. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né? Por vocês terem pensado em mim. Essa semana não foi fácil, mas eu estou aqui. Glórias! Aleluia! E senhora minha mãe, né? A senhora é sua mãe. Senhora não é Gleice, minha é a senhora mãe. sua mãe. Não é Gleice que se diz, é senhora minha mãe. Sua bênção. Amém. Muito obrigada. Que bom. Eu também estou muito feliz, né? Estou aqui sempre, né, na comunidade. Sim. Mais um podcast pela primeira vez. E muito feliz. E demorou, né, pra vir, né? Foi mais de um ano de podcast, nunca apareceu. Mas você nunca chamou ela também. Uai, Gabriel. Nunca me ajuda aí. Nunca deu as caras aqui, ué. Nunca chamou? Muita gente que vem, que é especial, que é bom.
Sim. Tem que agradecer, louvar a Deus. A gente está aqui toda hora, todo dia, né? Acompanhando vocês todos. Filhinha é caridade. Deixa né? os outros irmãos ver isso aí, ó. Filhinha é caridade. Deixa os outros irmãos ver isso aí. Mas eu queria começar perguntando para vocês sobre o ser mãe, né? Para você. Minha mãe já é uma senhora. Cuidado com o que você fala. A avó já recentemente, graças a Deus, né? A Carol ainda na maternidade, não tão recente, né? Mas foi mãe nova também, tudo, mas ainda está mais nova. Mas diante de uma realidade, de alguém que já é vó, né? De alguém que está grávida, para você, o que é ser mãe? Uma de cada vez. Mas o que é ser mãe para você? Essa palavra, mãe. Bom, eu acho que ser mãe, eu acho que é a missão mais difícil, mais desafiadora que Deus deu para o ser humano, uma mulher. Porque ser mãe é um convite para ter passar por todos os desafios que uma pessoa, um ser humano pode passar. E ser mãe para mim desde o primeiro dia, tenho certeza que a Carol vai concordar. Você fica sabendo que você é mãe, sua vida já muda. Sim. Porque você vai se abdicar totalmente da sua vida, do seu corpo, para se doar para essa criatura. Esse ser mãe é como se colaborar com o plano de Deus. O plano de Deus, a humanidade crescer e multiplicar, né? Então, a mãe é uma colaboradora com o plano de Deus. E a gente, como mãe, assim, a gente se doa inteiro, desde o primeiro dia, desde a gestação, do parto, as vitaminas que vão para a criança, dos primeiros meses de vida. É uma vida que se doa até. A gente vê os versos aí pela vida que a gente escuta que a mãe é o primeiro amor de um filho, mas o filho é o último amor de uma mãe. Por quê? É até o último suspiro de uma mãe já está pensando como que vai ser, se vai ficar bem, se esse filho vai para o céu, se essa criança seja que Deus te emprestou, né? Porque a gente já pensa assim, meu filho. O filho não é da gente. O filho é um empréstimo de Deus para você contribuir com a humanidade, contribuir para que o mundo continue, né? Então a gente pensa que é uma responsabilidade muito grande e desafiadora, porque não tem como manual de instrução, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então é muito desafiador, é um amor comparável com o amor de Deus, né? Mas é um amor sim, de doação, é um amor de pura doação. Você se doa por completo por essa criatura, por essa pessoa, né? Que você vai educar para ser um homem, uma mulher, que você vai ter que devolver para Deus. Aí é o mais difícil, mas você sabe que você tem que devolver para Deus, e não para o mundo. Você não tem que criar o filho para o mundo, mas para Deus. Aí que é mais desafiador. Ainda mais no mundo de hoje, né? E você, Carol? Ser mãe, para mim, é um dom, né? Primeiramente, que eu falo assim, que Deus, capacita a gente, né? A partir do momento ali que Ele concede a gente o dom, como a Gleice disse, não vem com a instrução, mas a partir daquele momento Ele já usa a gente, né? Abre mão de muitas coisas, como se diz, a gente não cria filho para o mundo. Hoje eu entendo isso, né? Por hoje estou gerando o terceiro filho, então eu tenho mais essa visão até no mundo que a gente está vivendo hoje. É uma missão muito, como se diz, acaba sendo pesada no modo de dizer, mas com Deus tudo se torna leve, né? Com a Virgem Maria, hoje eu tenho muito, como que fala, essa sabedoria, né? Que ela tem me concedido. Mas é isso, é uma responsabilidade muito grande. E, muitas geram, mas poucas são exatamente mães. São mães de verdade. Sim. Né? E eu vejo, assim, que as pessoas perderam um pouco a referência da maternidade, né? A gente conversava esse tempo atrás, falando, nossa, como que será que as mães antigamente davam conta? Porque tinham que cuidar de 9, de 11, 12, mais, 14. Né? Mulher com 19 né? filhos. E sem tecnologia nenhuma, né? Porque hoje em dia a gente tem máquina de lavar louça, tem um monte de coisa que ajuda a gente. Antigamente não tinha, né? Eu estava assistindo um programa de televisão uns dias para trás, e aí
uma senhora muito simples, assim, né? Conversando e tudo. E ela não sabia o que era termômetro. Eu falei, gente, mas como é que não sabe o que é termômetro, né? E aí o apresentador perguntou assim pra ela, mas como que você sabia que tava com febre? Ela falou, a gente punha a mão. A gente punha a mão e sabia, a gente olhava pra criança e sabia, né? Porque, de fato, a maternidade é vocação. Ser mãe é vocação. Né? E quando você tem a vocação para algo e você assume essa vocação, é graça de Deus. A vocação é graça de Deus. Então, Deus dá a graça da mãe ser mãe, né? Imperfeita, com o seu jeito de ser, mas quando Deus dá a graça de alguém conceber um filho, Deus dá a graça também da pessoa ser a mãe que aquela criança precisa. Né? O que eu vejo muitas vezes é mulheres que, ao invés de assumirem isso, essa graça de Deus, deixam a graça de Deus. Né? E deixar a graça de Deus, as coisas saem do controle, né? Então, ser mãe é difícil? Mas ser mãe com a graça de Deus, por vocação, Deus sustenta. Sim. Né? Até o fim, Deus vai sustentar. Até o fim, Deus mantém de pé. Isso é muito importante. Eu queria que vocês contassem assim, rapidamente sobre, né, a primeira gestação de vocês, os filhos, como foi, né, a diferença das gestações de antes para de hoje, né, como que foi esse processo. Bom, só complementando o que você estava falando, veio aqui na mente assim, que ser mãe como um dom, eu acho que é um carisma. Sim. Que a mulher tem. Sim. Um carisma que ela carrega, que ela traz consigo. E tem muitas mulheres que desprezam esse carisma ou até detonam, não querem saber desse carisma, não aceitam. É um presente de Deus. Você gerar uma vida, pensa. Gerar uma vida, você gerar um ser humano. Então, é um carisma, que muitas, com o carisma de vocês, né, que têm habilidade, que se doam por isso, doam a vida de vocês por esse carisma, por esse presente que Deus deu, a gente também tem que se doar por esse carisma que Ele deu. E tem muitas mulheres que não se doam, não querem se doar, porque você tem que se abdicar inteiro do seu corpo, dos desejos seus, das vontades, todas, né? Então a gente acha como se o feminismo fala sobre a gente se libertar dessa escravidão, né, do cotidiano, da rotina de uma mulher de sociedade. Na verdade, a gente muitas mulheres estão largando achando que é uma escravidão, sendo que é um dom de Deus, um carisma, para poder virar escravo do corpo, virar escravo virar escravo de patrão em trabalho. De 4 gravidez, e 3 filhos, né? Minha primeira filha é Camila, foi uma gravidez tranquila. E ela era uma menina muito forte, muito bonita. E a Camila foi uma criança também, assim, com um parto tranquilo, uma gestação tranquila. E ela é uma menina muito tranquila também, uma criança assim, muito doce, muito amável, muito fácil de ficar. Então, assim, eu tinha apenas 20 anos de idade. Então, os desafios dessa primeira gravidez é a inexperiência, né? Só que também, controvérsia disso, tenha a coragem, porque quando você é mãe mais nova, você tem muito mais coragem de enfrentar, de não ter medo, de se lançar no projeto, né, de mãe. Mas também vem aquelas dúvidas, muitas dúvidas, porque a Maria é de primeira viagem, então você não sabe como agir, como fazer, como educar. Eu até encontrei esses dias com um casal, falei, mas faz tempo que vocês estão casados, estão pensando em ter filho, eu todo pergunto isso para todo mundo que casou. Aí eu falei, não, a gente não pensa em ter filhos porque filho custa muito caro. Aí eu pensei comigo, não quis falar, porque não tem muito intimidade, mas eu achei assim, se eu soubesse que a parte mais fácil é o sustento, porque você trabalha e paga contas, né? Porque o mais difícil é você saber educar. E tem gente que não vive com nada, né? A gente não tem nada e vive 10, 15. Não é? Como tem um podcast que diz assim, né? Cada filho vem com um pão debaixo do braço. Porque Deus provê. Vem o filho, vem um pão debaixo do braço. Ela acha que, o povo hoje acha que o filho tem que ter um mundo de dinheiro para poder. E hoje também mudou muitas coisas, né? Hoje é para espectáculo, hoje quarto de bebê, isso, aquilo. As coisas modernizaram, graças a Deus, até porque nunca foi fácil, antigamente tinha essa dificuldade, mas a facilidade de se educar é mais fácil, eu acho. A gente tinha mais contato, né? Mais perto, né? De casa, ficava mais em casa, mais não trabalhava, hoje tem essa dificuldade, tudo.
E eu tive a Camila, foi uma criança dócil, uma criança fácil de lidar. E eu aprendi muito com ela, mas também mudaria muita coisa, sabe? Pelo fato de eu não ter experiência de conduzir. E como eu tenho um gênio meio, né, assim, polêmico, ela sabe, então assim, eu acho que eu mudaria muitas coisas hoje, com mais maturidade, para poder educá-la. Que eu acho que ajudaria mais para ela e para mim. Eu acho que evitaria vários estresses que aconteceram, que falta da experiência mesmo e do autocontrole de aprender como lidar com uma criança, né? Mas depois eu tive o Gabriel, né, depois de 8 anos, né, eu engravidei do Gabriel, foi uma gravidez tranquila também. Aliás, não mentira, desculpa. Eu engravidei, eu tinha casado, né, com o Elias, que é o pai do Gabriel e de Léo, né, porque a Camila é o primeiro casamento. Essa história vai ficar para outro podcast. O Elias vem junto contar esse rolê. Mas tá tudo certo, gente, casadinho, beijo. E o Gabriel falou do segundo casamento. Dou conta. Nós casamos, depois de um tempo, nós e Elias queríamos um filho, né? E eu não estava conseguindo engravidar. E eu falava, ai Deus, eu quero muito esse filho, eu quero engravidar, quero muito, eu queria muito, o Elias queria muito, e eu engravidei, porque eu pedi muito, e eu insisti muito com Deus que eu queria aquela criança. Eu quero, não estou conseguindo engravidar, e às vezes todo mês que eu vi que eu não estava grávida, eu ficava assim, muito frustrada. Era uma coisa frustrante para mim, e eu ficava muito nervosa. Agora eu devo dar meu Deus, eu quero tanto, mas meu filho, nós precisamos, nós queremos, né? Só que aí eu engravidei. Aí eu fiquei muito feliz, o Elias ficou muito feliz, e foi assim, uma alegria muito grande, né? Só que passou um tempo, comecei a passar mal, muito mal na gravidez, comecei a ter hemorragia, e o médico falou, não, você tem um aborto espontâneo. Aí foi aquela decepção, aquela tristeza, por isso que eu estava de luto, né? E é um luto, né? Você perder, era uma sementinha ainda, mas você perde. É uma vida, né? Só que eu continuei trabalhando, tudo direitinho, de repente comecei a passar mal, fui no médico, passando muito mal. Devia estar com uns 3 meses e meio já. Comecei a passar mal demais, liguei para o doutor, estou sentindo isso assim, assado. Aí eu fui lá, ele disse, vai lá e faz um teste de gravidez. O doutor, mas o senhor não falou que eu perdi? Eu acho que você perdeu, mas vai lá e faz um teste de gravidez. E eu fiz e deu positivo, eu não tinha perdido o bebê. Aí eu falei, como assim? Aí no ultrassom não achava o neném no útero, e o neném estava na trompa. Só que o neném estava prestes a cair da trompa e explodir, porque aí eu entrei uma hemorragia, o neném de todo jeito já ia morrer, e eu também, porque eu entrei uma hemorragia interna. Aí ele queria me operar na hora, não teve jeito, ele marcou para outro dia cedo, falou, reza para não acontecer nada com ele. E pronto, o hospital fez uma cesariana, eu perdi o neném, perdi a trompa. E eu fiquei questionando Deus, né? Porque né, eu tinha que fazer uma cesariana, ficar de resguardo, não ter o filho que eu queria, né? Nos braços, voltar para o hospital, para casa sem o filho. E fui pedindo a Deus, entregando, pedindo a Nossa Senhora, e depois todo mundo falava, você vai demorar a engravidar, porque com uma trompa só é difícil e tal. Aí depois nós continuamos tentando, não, se for da graça e da vontade de Deus, agora eu vou fazer diferente, eu vou engravidar. Aí veio, depois de 6 meses, a gravidez, que era a gravidez de Gabriel. Foi uma gravidez boa, um parto saudável, uma criança que nasceu lindo. Continua. Tem dó. Continua maravilhoso. Eu lembro que minha mãe na hora que veio tudo, nossa, ele parece o Papa João Paulo II. Ele é muito branco e bochecha vermelha. Só falta ser santo, viu, Gabriel? Só falta. Ele é santo. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega. Aí com mais experiência, já na primeira viagem, foi um período muito bom, muito saudável. Toda a gravidez dele, a gente rezou muito, com a mão na barriga, o terço do Bizantino lá à noite, que rezava com o Padre Marcelo Rossi. Então foi uma gravidez muito abençoada, de muita oração, porque como tinha perdido outra, a gente fez diferente. E diferente foi muita bênção. Aí eu fui entender, depois de um tempo, depois que eu vi ele crescendo, né, que era o filho que Deus queria me dar. Que não era o outro, ele até me testou rapidinho para eu entender que não era a hora. O filho que ele queria me dar para criar era o Gabriel. E depois de muito tempo nós fomos entender isso. Depois veio o Léo também, foi uma gravidez que a gente planejou, e foi uma gravidez meio conturbada, porque eu morava longe, viajava, longe de família.
Foi bem conturbado, e o parto foi muito conturbado, mais conturbado ainda, porque eu tive um descolamento de placenta, tive hemorragia demais, e nasceu assim, bem pretinho, sofreu bastante para nascer, e eu perdi muito sangue, né? Voltei para casa depois com ele, e eu tive uma hemorragia muito grande, né? uma anemia muito grande decorrente da hemorragia, tive que voltar para o hospital no terceiro dia de vida dele. Fiquei mais 10 dias no hospital internado, muito ruim, porque aí eu fiquei com tudo qualquer coisa que você pode imaginar, me deu no hospital, e ele ficou em casa com a minha família, com minhas irmãs, com minha mãe, que estavam cuidando dele, e ele ficou comigo no hospital, e as crianças, a Lila, a Gabriela e o Léo ficaram em casa, na casa da minha mãe com minhas irmãs. Voltei para casa bem debilitada ainda, mas foi uns 2 meses que eu me recuperei bem, quase morri mesmo, acho que foi uma sensação muito ruim. Um dia que eu estava no hospital, que a moça estava me dando uma injeção. E o tamanho da fraqueza minha era tão grande que no meio da injeção eu comecei a passar mal. E eu vi que eu estava indo. Eu senti que, gente, a parede ia chegando para trás. Sabe uma coisa que você enxerga assim, parece que tudo branco, e a parede indo embora, e eu estava morrendo. E minha língua já foi engrossando, enrolando, e eu achei que realmente estava morrendo. E naquela hora eu pensei que, meu Deus, minha família, eu Gabriela, e esse momento caiu. A primeira coisa que eu pensei foi nos filhos. Meu Deus, eu não posso morrer agora. Por favor, não me deixe morrer. Eu fui no meu pensamento, eu não consegui nem falar. Por favor, não deixe eu morrer, não deixe eu. Agora que eu tenho uns 3, o que vai ser da família? O Gabriel que é pequeno ainda, eu tinha 5 anos, e o Léo que é recém-nascido. Na mesma hora me veio os filhos, não me veio a minha vida, que ser vivo depois, não. Foi eles. E Deus me deu a graça de eu recuperar disso, né? Me salvar, e foi por Deus mesmo. E o Léo tadinho sofreu muito, quando alimenta, tudo doente, né, Gabriel? E até hoje a gente fala assim, o Léo adora fazer inalação. Ele ama fazer inalação, ele fala assim, mas por que você gosta tanto de inalação? Eu não sei, mas né? Calma. Depois de um tempo a gente foi descobrir que ele faz inalação, porque na inalação ele assemelha o barulho da inalação com aquele ruído branco, né? Que é o barulho do vento da mãe. Então, onde ele acalma, onde ele dorme, onde ele consegue estudar, porque ele sentiu demais o impacto da separação entre eu e ele durante o Foi muito bruto, né? E até o Camila, quando a minha filha comentou, eu sou vó, gente, é maravilhoso. E a gente traz ele aqui, né, Gabi? Aí a minha filha tem uma berenice de escutar a oração do neném. Aí você põe o fone, né, e ela vai procurando assim, né, na barriga, até achar o coraçãozinho. Aí cada hora ela não estava escutando. E na vez dele, até que ela achasse o coraçãozinho, a gente ficava escutando o barulho do ventre da mãe. Aí ele falou assim, nossa, é igualzinho o barulho da minha inalação. Aí nós olhamos e falamos, nossa, tá vendo? Ele tem 20 anos de idade, até hoje, onde ele vai, procura um aparelho de inalação, porque a segurança dele é o aparelho de inalação. Falo pra vocês verem como que é sério uma gravidez, como que é sério um parto, como que é sério você ter a maturidade e a convicção de que é ser uma mãe, o que é ter um filho. Que é ter um filho nesse mundo tão conturbado, né, de hoje em dia também. A responsabilidade de ser mãe, um amor que dói, um amor que é bom, um amor que na hora que nasce é pura alegria, mas um amor que tem muita dor, muitos desafios. A gente aprende a cada dia, né? Eu estou aprendendo. O que será que teus filhos te diriam numa hora dessa, né? Fala aí, ui. Vamos ver? Fala aí, Gabriel. Fala. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui interessante. Como assim? Pegadinha do malandro. Pegadinha. Fala, mãe. Tudo bem? Tudo certo? Ó, tô aqui no escritório trabalhando bastante. Tô passando só pra mandar um abraço pra você, mãe. Dizer que eu tô com muita saudade de você, do pai, do Gabriel, da Camila, Fábio, Caio, Matheus, de todo mundo. Dizer que eu amo muito você. Você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães, tá bom? A senhora sabe que eu me mudei, né? Que eu tô aqui longe. Não é só por mim, é por toda a nossa família, pelo bem da nossa família. Buscando o melhor para nossa família, né? Buscando mudar a nossa situação. Você sabe disso, que é tudo por vocês, tá bom? Amo todo mundo aí, beijão. Tem mais um. Tem mais. Uai, eu não. Mas se a gente avisasse. Que lindo.
Oi, mãe. Vim te desejar o Dia das Mães. Dizer que você é uma mãe maravilhosa, é uma vovó maravilhosa também. Muito obrigada por tudo. A gente te ama muito, tá? Logo, logo a gente vai estar sempre junto. Beijo, vovó. Beijo, vovózinha. Meu Deus do céu. Beijo, vovózinha. Você é tão lindo, esse neto. Te amo, Matheus. Tem que ver legal. Não, eu tô presencial. Ele tá boatos que ele vai fazer a declaração presencial. Faz a declaração, Gabriel. Faz a declaração pra sua mãe. Não, ela sabe que eu Ah, amo ela profundamente. sabe. Gente, tem lencinho nessa cara. Oh, meu Deus. Borrou a maquiagem. Assim vocês acabam com a gente, pra borrar a maquiagem. Obrigada, gente. Era uma emoção muito grande. Porque é um sacrifício que a gente não quer recompensa, mas isso Ofenderam dele. Nem chegou nela ainda. Chegou ela ainda, ela tá chorando. E a gente tem um neto, é mãe duplicada, né? Duas Dizem vezes, que é mãe porque duas o amor vezes. que quando você faz o trabalho com o filho, você ensina a falar, você quer ver o teu filho falar, você quer ter filho isso, você quer educar, você tem que ter alguma coisa em troca. Agora o neto não, o neto é por amor, só dá amor, que o pai, que a mãe que se O pai e a mãe que lute. O vô é estragar o neto, filho. É isso aí. Vale a pena, tá vendo? E você? E você, Colorina? É um mistério. Não, gente, eu fui mãe aos 15 anos, né? Assim que eu me envolvi com meu esposo hoje. 14 anos tolerando dieta. Mas, assim, a gente namorou um ano, logo em seguida eu já engravidei. Foi nova, né? Muito nova, não tive, assim, um alicerce, uma estrutura materna, né, vamos se dizer, porque meu pai tinha falecido fazia pouco tempo. A minha mãe falava que o que ela não tinha vivido na época dele, ela queria viver naquela época que a gente já estava na adolescência e tudo mais. E aí eu fui muito acolhida na casa do Diego, né? A minha sogra hoje, eu falo que eu tenho ela como minha mãe. E aí passou um ano, eu engravidei. Aí eu tive a Gabriele, tipo assim, naquela fase que, nossa, eu vou ser mãe, né? Achando que era a coisa mais, assim, linda e perfeita do mundo. A emoção, né? A emoção, e ao mesmo tempo já não se importando por ser tão nova, porque a gente era nova no relacionamento, eu com o Diego, se gostando, né? Se amando, né? Paixão. E aí aconteceu. Durante a gestação, eu adquiri toxoplasmose. E no primeiro mês que a gente faz todo aquele exame, quando a gente fica grávida, não constou a doença. Aí no 6º mês eu repeti todos os exames, aí constou a toxoplasmose. E na época o médico falou para mim, olha, se você tem animal em casa, gato, cachorro, evita ter contato porque a tua resistência está baixa, e evita também carne mal passada e tudo mais. E eu, na inocência, não sabia a gravidade da doença. E a minha sogra é enfermeira. Na época aí eu falei para ela ficou toda nervosa, porque ele não tinha me receitado a medicação, certo? Era até me encaminhado para o infectologista. E nada, e eu bem plena, seguindo a gestação, porque eu não tive nada. Foi uma gestação muito tranquila, tudo mais. Aí, a minha bolsa rompeu, eu estava de 33 semanas, né? Já tinha entrado no 8º mês. E aí a minha bolsa rompeu, eu fui para o hospital. E lá o médico perguntou se eu tive alguma infecção urinária e tal. Eu falei que não, que a única coisa que eu tive foi a toxoplasmose, mas que os exames estavam tudo certo e tal. Aí a doutora falou assim, eu vou querer ver seus exames, porque é impossível não ter dado nada. Né? Eu falei, tudo bem. Aí o Diego foi, buscou o exame. E aí, na hora ali do parto, que eu já estava na sala de pré-parto, ela falou para mim, olha, faz 8 horas que eu já estava sem líquido amniótico, né, que já tinha rompido a minha bolsa. Ela falou assim, eu só vou pedir uma autorização para o pediatra se tem necessidade da gente transferir você, porque com certeza ela vai precisar de uma UTI neonatal. E o que eu estou vendo aqui, ela tem uma sequela muito grave no cérebro. Aí eu, como assim, doutora? O médico não falava nada.
ela falou assim, olha, vamos deixar nascer, tudo que vai acontecer, fazer os exames certinho, depois a gente volta e te explica que a gente não pode perder tempo mais. Isso você com 15 anos? Com 15 anos. Uma menina? Uma criança, né? E aí, na época, minha sogra era enfermeira na Santa Casa, então, tipo assim, ela acompanhou o parto e tal. Nasceu de cesárea, nasceu grande, com 3,325 kg. Nasceu uma belezinha, só que, tipo, ela demorou a chorar, não tinha coordenação motora, devido à sequela que ela teve no cérebro. E aí a médica, aí já foi aquela correria na Santa Casa. E eu sem saber de nada, né, achando que estava tudo bem, fui pro quarto e nada dela ir pro quarto. Na hora que ela estava sendo transferida já para Paraíso, eles me falaram, ó, ela vai ter que ser transferida, ela está com insuficiência respiratória. Aí veio vindo tudo à tona. Mas eu só fui saber realmente do que ela teve quando eu tive alta. Porque ela nasceu num domingo, dia 12 de setembro. E ela foi transferida nesse mesmo dia. E eu fui ter alta na terça-feira seguida. E nisso eu fui direto para Santa Casa de Paraíso, né? Que ela estava lá e tal. E a minha sogra me acompanhando, porque nisso a minha mãe não me acompanhou nem nada. Tipo assim, engravidou, toma que o filho é teu. Tipo, falando pro Diego, né? E aí foi. Aí começou a luta. Na terça-feira que eu fui, a médica me chamou, falou assim, ó, você é nova, a gente vai precisar de uma autorização do responsável, porque ela vai precisar fazer uma cirurgia, ela vai precisar colocar uma válvula, que ela está com hidrocefalia. O cérebro dela está 92% calcificado. Ela vai ter muita sequela. Então, assim, a gente vai correr contra o tempo para ver o que consegue fazer, né, a tempo. Aí eu falei, tudo bem, mas, tipo assim, naquela inocência, sem saber, sabe? Não tipo tinha assim, muita noção do que era, né? Não, e a minha sogra em plantos. Nessa época, tipo assim, eu ainda tinha o meu sogro, ele era muito devoto de Nossa Senhora, gente, muito mesmo. E nessa época eu não era batizada, eu não era nada. Como se diz, eu era à toa, né? Não frequentava religião nenhuma. E aí ela teve que ser transferida para Alfenas para fazer essa cirurgia. E durante esse tempo, eu fiquei numa pousada em Alfenas. E aí eu lembro que a dona da pousada era uma senhorinha e ela era muito católica. E ela tinha uma imagem da Nossa Senhora e ela falava assim, pede para ela que ela vai interceder. E eu, tipo assim, sem ao menos ter aquela fé, sabe? Acreditar, porque eu não cresci num berço, assim, de religião. Aí, mas mesmo assim, eu pedia e eu falava muito para Deus. Eu falava que Deus tinha que fazer a vontade dele, que se ele me deu, ele era capaz de me tomar, né? E foi. Aí ela fez a cirurgia, deu tudo certo. Teve alta, foi uma beleza. Foi tão providência porque meu sogro era muito devoto de Nossa Senhora. Então ele falava que a Nossa Senhora que ia cuidar dela. Ela nasceu dia 12 de setembro, teve alta do hospital dia 12 de outubro, no dia da Nossa Senhora. Aí ela foi embora, voltou para São Sebastião do Paraíso para poder ter a alta certinho. Aí ela teve alta e a gente veio para casa com ela de sonda, né, debilitada. Com 2 meses de vida, ela começou todos os acompanhamentos dela, com fisioterapia, estimulação visual, tudo. Neurologista. E eu naquela luta, né, sem, tipo assim, questionar Deus por que que estava acontecendo aquilo e, ao mesmo tempo, cuidando demais dela, sabe? Cuidando assim, tipo, ninguém podia chegar sem lavar a mão para pegar ela. O meu sogro, eu falava assim, vai tomar banho para você pegar ela, sabe? Era muito assim, aquele negócio de mãe mesmo, sabe? Com medo dela voltar para o hospital, passar por tudo que ela passou. Aí foi. E nisso, eu pedia muito para Deus, né? E meu sogro colocava na TV Aparecida. Ele falava assim, vamos rezar, vamos colocar água benta, que vai dar tudo certo o tratamento dela e tal. E aí, passou 26 dias, meu sogro faleceu. E eu falava assim, nossa, e agora? Porque, tipo assim, parece que eu senti uma segurança nele, sabe? E a minha sogra, entendendo tudo que estava acontecendo, o meu mundo já desabava, porque ela sabia do que estava acontecendo. Então, tipo assim, em vez dela me acalmar, eu ficava mais apavorada. Aí ficou.
E aí foi, assim, essa experiência que eu tive com a Gabriele, né? Desde quando ela nasceu na Santa Casa, foi assim... Na época eu não vivi o que eu tinha que viver, tipo assim, eu não curtia, sabe? Ela ser bebê e tal, por conta de todos os acompanhamentos que ela teve. Aí Deus me permitiu viver com ela 8 meses, né? Quando ela faleceu, ela ia fazer 9 meses. No dia que ela faleceu, ela ia completar 9 meses. E aí eu falava para Deus cuidar dela, porque às vezes eu não tinha, tipo assim, noção do que ela sentia, sabe? Por conta dela, tipo, ela não chorava, ela era uma criança que se ficasse o dia inteiro sem dar mamar, ela não mamava, né? Era muito triste. E nessa noite que ela passou mal, que ela faleceu, ela estava com o intestino muito preso. E a gente levou ela na Santa Casa de madrugada. E eu lembro certinho o nome do doutor, era o doutor Luiz Paulo, pediatra. Ele falou assim, nossa, ela precisa ter um choque, que ela está parada e tudo mais. Aí ele reanimou ela naquela noite, ela teve que parar no centro cirúrgico para conseguir pegar a veia nela, de tanto corticoide que ela tomou. E aí conseguiu, com muito custo, pegar uma veia nela para ela poder ser transferida de novo para alguma UTI neonatal. E por coincidência foi para Paraíso de novo. Isso foi numa quarta-feira. No sábado de manhã ela veio a falecer. Mas de quarta até na sexta à noite, eu estava muito inquieta. Tipo assim, eu chegava no hospital, eu entrava na capela e falava para Deus, Deus, me dê uma notícia boa, porque eu não aguento mais chegar aqui e ter uma notícia ruim dela. Era uma notícia boa e 3 ruins, sabe? E durante aquele tempo, eu ficava muito o tempo todo com ela no hospital. E aí a médica falou assim, ó, ela está entrando em sofrimento, ela está tendo muita oscilação na pressão dela, ela está com muita arritmia, a gente está fazendo o que pode ser feito. E aí eu fui para a casa da tia do Diego, que ela mora em Paraíso, e eu ia para lá um pouco para sair de dentro do hospital, sabe? Eu ia lá, tomava um banho e voltava. E na noite de sexta-feira que eu ia dormir com ela, o Diego me levou. Tinha que entrar no hospital até 10 horas, era 15 para as 10, ele me deixou lá, eu lembro certinho. Aí na hora que eu cheguei na UTI, sabe quando assim me deu um desespero? Aí tipo assim, eu não queria ficar lá, e ao mesmo tempo eu já queria para ela não ficar sozinha. Aí na hora que eu entrei, os médicos já estavam tipo assim, uma equipe já nela, apertando uma bexiga, sabe, que vai aumentando a saturação da criança. E eu lembro que o médico ainda falou assim, mãe, ajuda aqui. E eu apertei e a saturação dela subia. Ali ela já estava tendo parada cardíaca. Aí eu falei assim, Diego, você vem me buscar? Ele não tinha nem chegado na tia dele ainda. Ele falou assim, não, eu vou. Mas ela vai dormir sozinha. Eu falei assim, não, ela vai ficar com Deus, porque eu não estou com vontade de ficar aqui. E tudo bem. Aí eu despedi dela, falei para a médica assim, médica, esqueci até o nome da doutora. Qualquer coisa que acontecer, a senhora pode me ligar, que eu estou aqui perto, eu venho. Ela falou, tudo bem. Naquela noite, ela teve 6 paradas cardiorrespiratórias e teve hemorragia interna. E eu dormia com ela, sabe? De frente com o bercinho dela, na Santa Casa. Aí eu falava assim... Desculpa, gente, a emoção. E eu falava para Deus... Obrigada por não ter me deixado ver aquela cena, sabe? Aí, era 6 horas da manhã, ela me ligou, ela falou assim, mãe, sua filha teve uma piora. Aí eu entendi assim, melhor? Ela falou assim, não, uma piora. Aí eu falei assim, não, a gente já tá indo pra Santa Casa. No que nós chegamos, o quartinho dela era o primeiro, sabe? Ali da ala da UTI, já não tinha mais nada dela. Aí a médica falou assim, ela não resistiu, vocês podem ir despedir dela, se vocês sentirem a vontade. Aí nós fomos. Ela estava coberta com lencinho, com a mantinha de ursinho, assim, com resto de sangue no nariz, no ouvido, na boca, sabe? Foi bem feio, eu acho. E nisso o Diego passou mal também, com a pressão alta.
Só que em nenhum momento, gente, eu questionei a Deus. Eu falava, tipo assim, eu nunca questionei ele dele ter tirado ela, sabe? Porque eu sempre tive aquele cuidado de saber que Deus estava comigo. Então, tipo assim, o que eu pedia para ele era que ele fizesse a vontade dele, não a minha. Porque a gente acaba sendo egoísta até tal ponto de querer que a gente fique com a criança ou com o adulto, seja lá quem for, com toda a debilitação, com toda a sequela. Tipo assim, só Deus sabe, né? E hoje eu entendo qual é o sentido dele ter me feito passar por tudo que ele me passou, por tudo que eu passei, né? Que foi o amadurecimento que eu tive, tanto humano quanto espiritual, sabe? Pelo cuidado hoje que eu tenho com o Miguel, porque depois de 3 anos que ela faleceu, eu engravidei do Miguel. Tipo assim, sem medo, sem nada, sabe? Eu falava assim para Deus, vai ser planejado, é minha vontade ser mãe. E aí foi uma gravidez também tranquila, linda. Ele nasceu super saudável, grandão. Tá aí hoje fazendo bagunça, graças a Deus, né? Tá com 9 anos. E depois disso, agora eu tô grávida de novo, né? Que pela intercessão de Nossa Senhora, ela me curou de traumas, de medo. Porque depois que eu tive o Miguel, eu senti realmente o amor, assim, de tocar, de falar, sabe? O que eu não senti dela. Aí eu senti dele, então, tipo assim, eu fiquei muito apegada nele. Com medo de perder, com medo dele ficar doente. Nossa. Quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Às vezes eu falo assim, ó, se tiver gripado, eu nem vou, sabe? Eu sou muito assim, muito cuidadosa, e às vezes eu sinto que isso me faz até mal, às vezes, sabe? O excesso, né, dizendo, né? Sim. E aí eu falava que eu não ia engravidar mais, porque, tipo assim, que nem a gente fala, a maternidade é um dom mesmo que Deus dá, né? Tem muitos que cuidam e outros, né? E aí foi, hoje eu tô grávida por Deus mesmo, porque Ele me curou de medo, de trauma, de insegurança. Inclusive foi numa oração aqui na comunidade que eu recebi, né? E realmente foi assim, muito nítido a resposta de Deus na minha vida. E eu sempre me pergunto, se Deus me deu esse dom, no dia final Ele vai falar para mim assim, o que você fez com o dom que eu te dei? Sim. Né? Tipo assim, eu te dei, eu te tirei, eu te sustentei, né? Você gerou outro super saudável, o que você fez com o que eu te dei? Então, tipo assim, hoje eu vejo que não é a minha vontade, é a dele, né? Independente da gente ficar insegura, que nem se eu falar assim, eu não tenho medo mais, eu tô mentindo, porque às vezes vem a preocupação, sim, né? Mas eu falo assim, se ele me tirou e me sustentou, ele não vai me abandonar, né? E essa terceira gestação é providência dele também. E é exatamente isso. Quando Deus nos dá algo, Ele não joga na nossa mão e pronto, acabou. Sempre que Deus nos dá algo, Ele nos dá a graça que a gente precisa para viver aquilo. Né? Tanto com o Miguel quanto com a Maria, tanto na sua primeira gestação, né? Diante de tudo que você passou, e muito nova, a gente vê assim, Deus nos dá a graça de passar por aquilo que nós precisamos passar, né? Ainda mais para uma mãe, né? Porque é vocação. Então, pensa, meu Deus, mas como eu vou educar? Como vai ser? Deus vai te dar a graça que você precisa, né? Ele dá a graça. E eu falo que o que a gente tem que passar, ninguém vai passar pela gente, né? Por mais que tem muita gente que se revolta, sei lá, eu acho que não adianta. O que você tem que passar, ninguém vai passar por você. E através de tudo isso, hoje eu estou aqui, né, para falar, porque eu sempre falava assim que era um testemunho mesmo, né, que Deus tinha feito na minha vida, fez na minha vida, do meu marido, porque assim, para ele foi até mais difícil, que fazia 6 meses só que ele tinha perdido o pai dele, aí perdeu a filha, entendeu? E quando a gente fala do amor de mãe, eu não sei qual que é pior, se é perder um filho ou se é um filho perder a mãe, sabe? É complicado. É muito tenso. Mas graças a Deus, é Deus que sustenta. E será que o Miguel te ama?
A Maria, infelizmente, ela não pôde falar dessa vez. Ai, meu Deus. A gente não ia conseguir Não gravar ela deu da pra barriga. Maria falar dessa vez. Mas 10. O Miguel. já O valeu Miguel a tudo, gente já. conseguiu. porém, todavia, contudo, temos um recadinho pra você. Ai, meu Deus. Mamãe, aqui é o seu filho Miguel. Eu só queria te lembrar que eu te amo muito, muito, muito. Também te amo, meu amor. E também que você é muito especial pra mim. Eu te amo 1000 vezes muito. E eu te amo umas 100.000 vezes. Você é muito especial pra mim. Tadinho. Será que ele ama? Dá um abraço à sua mãe, cadê Será ele? que ele ama? Tá por Cadê aí? ele? Vem cá dar um abraço à sua mãe, Vem dar um tá abraço aqui. pra mãe, Miguelito. Também te amo, meu amor. Te amo, tá? Também. E de fato, altas emoções hoje. Calma, gente. Eu acho que não tem como definir em palavras, né? O que é uma mãe, né? Deus mesmo diz, primeiro, Deus quis ter uma mãe. Porque Deus é Deus e eu acho que Ele poderia vir do mundo como Ele quisesse. Né? Ele poderia simplesmente descer Exatamente. e vir ao mundo, né? Mas Ele quis. Ele quis ser amado por uma mãe, né? Ele quis ter uma mãe. E se Ele teve uma mãe, nós, então, nem se fala. Então, o mais próximo de Deus, assim, do amor de Deus, eu acredito que seja o amor de uma mãe, né? Porque Deus nos amou tanto até dar a vida por nós. E eu acredito que a única pessoa que daria a vida por nós seria a nossa mãe, como Deus fez, né? A única pessoa que faria por nós o que Deus fez seria a nossa mãe. Eu acredito nisso. Então, não tem palavras que explicam. Não tem amor que substitua. Não tem nada que substitua o amor de mãe, a palavra de mãe, a segurança da mãe, o carinho da mãe. Né? Por mais imperfeito que seja, porque não existe mãe perfeita. Né? Mas ela continua sendo mãe. Né? A Carol, com 15 anos, enfrentar tudo isso, uma menina, uma criança, Sim. teve que enfrentar, né, uma doença, uma criança, mesmo assim ela querendo filho, e ela perdeu o filho. Essa coisa de mãe. Não tem. Mesmo que tenha 15 anos, Deus deu esse dom e ela estava começando a desenvolver, né, o dom de ser mãe. É assim que a gente aprende a ser mãe. E eu penso assim muitas vezes na profecia de Simeão, que falou, né, para Nossa Senhora que uma espada transpassará a sua alma. E realmente, imagina que a Nossa Senhora pudesse imaginar tudo que ela passou. Cada dor. Exatamente. Aquele filme lá, né, Do Mel Gibson. do Mel Gibson lá, da morte e ressurreição de Cristo. Eu, às vezes, não gosto muito de ver as cenas, né? Porque eu vejo a dor dela, mas às vezes eu falo assim, não, a gente tem que ver. Ela pega, firme-se na terra, na areia, e aquela dor, cada chicotada que o filho dela levava, ela levava também no coração. Cada prego na mão dele era um prego no coração dela. Exatamente. É uma dor, gente, que eu falo que assim, não tem cabimento, a dor de uma mãe com o filho. Então, aí eu pensava assim, no filme, eu choro, toda vez que eu assisto, eu falo assim, mãe, isso ela só não entende o que a gente sente. Sim. Cada vez que acontecer com ela, cada vez que acontece um problema com o filho da gente, é uma espada transpassando a alma da gente. Exatamente. E eu penso que Nossa Senhora sofre junto conosco. Porque eu penso assim, ela sofre pela humanidade. Sim. E eu penso que enquanto todos nós não estivermos no céu, enquanto ela não levar todo mundo para o céu, a salvação de todos, ela estará sofrendo pela humanidade. A espada estará ficando na alma dela, porque ela sofre pela humanidade, pelos filhos. Como o Senhor Jesus sofre pela você, por mim. Exatamente. Por cada mãe que sofre. Aí eu penso assim que a gente tem que pedir muito a Nossa Senhora. Cada vez que o Gabriel tinha uma febre, que a gente ficava desesperado, não baixava, ele já pegava o terço, já rezava o terço, chegava no final do terço, ele já começava a melhorar, os remédios começavam a fazer efeito. Então a gente vê o que a mãe faz pelo filho. Então a gente pedia para o Nossa Senhora, igual Moisés falou no final, quem estiver com a mãe vai triunfar, vai vencer. Então se a gente está com Nossa Senhora, se a gente se apega nela, não tem erro. Não tem. Né?
aquele ditado, pega a mão que o filho atende. Se for para o nosso bem, se for para a nossa melhoria, se for para a nossa salvação, nós temos a obrigação, né? Sim. De criar nossos filhos e amá-los e levar para o céu. É a nossa missão, né? O nosso carinho desenvolver aqui, então é muito difícil. Exatamente. É muito dor e muito amor também, né? E é aquela música, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus, né? Exatamente. Sim. O que você diria, Carol, para os filhos que nos assistem Ai, Deus. nesse Dia das Mães de 2023? Nós temos mães que nos assistem, nós temos filhos que nos assistem. Nós vamos dividir. Você fala para os filhos e a senhora, minha mãe, fala para as mães. O que você diria para quem é filho? Né? Todos nós somos filhos, mas para aqueles que nos assistem que ainda não são pais, ou até são, mas neste momento, para os filhos. O que você diria para eles neste Dia das Mães? Depois de tudo que você já viveu, né? Depois, hoje, educando seus filhos na igreja, né? Buscando uma vida na igreja, o que você diria para os filhos hoje, neste Dia das Mães? Bom, eu diria que por mais que a mãe seja dura, brava, né, impede vocês de fazer o que vocês querem, né, porque eu falo que a gente quer fazer o que a mãe da gente não deixa, mas a gente, como mãe, eu tenho essa visão que a gente sempre fala pelo bem da gente, né, então, assim, pelo bem deles, e fala que ama, abraça, porque não porque você, tipo, que nem no meu caso, raramente minha mãe me abraçou, falou que me ama e tudo mais, não porque ela não fez isso comigo que eu vou deixar de fazer com ela, né? Porque às vezes o que ela mais precisa é isso, Sim. É um ato de amor, de carinho, né? Então é isso, seja o orgulho da mãe de vocês, independente da circunstância, da criação, né? É isso. E você, para as mães que nos assistem hoje, o que você diria? Neste ano, neste século, nesta realidade de hoje, o que você diria para as mães que nos ouvem? Eu diria para as mães confiarem na mãe do céu. Porque nós somos falhas, nós somos pecadoras, nós somos humanas. E eu penso assim, eu errei muito com meus filhos. Eu sou uma mãe brava, sou uma mãe exigente. E no começo eu não sabia como lidar, eu queria que tivesse tudo certo, que tivesse que obedecer, que tinha que ser na marra, tinha que ser às vezes mais na pressão, não mais na braveza. E hoje eu faria diferente, porque o amadurecimento, o aprendizado que a gente tem, a gente vê assim que com amor se educa mais. Então eu faria diferente, só que para quem, cada um tem um temperamento, um jeito, para quem tem um temperamento como o meu, é mais difícil, porque eu sou muito no impulso. Mas eu sei reconhecer, a mãe erra, que a gente tem que pedir perdão, eu pedi perdão várias vezes para meus filhos, peço ainda, né, Gabriel? Só pedi, peço, quando eu estou certa também eu estou certa, sou uma mãe exigente, sou uma mãe que eles falam que a gente tem que ser amiga dos filhos. Sim. Não, amiga é amiga, eu sou a mãe. Eu sou a mãe porque a mãe educa, a mãe tem que falar não, a mãe tem que preparar o filho para o mundo que ele vai enfrentar. Você ser amiga com o filho, você não vai preparar um filho. Lógico que tem uma amizade. Então aqui tem coragem de falar não, coragem. Eu sei que às vezes dói mais a gente do que na própria criança, quando você tem um filho, quando você tem que impedir, quando você tem que educar, quando você tem que falar não. Porque a missão da mãe, do pai, é devolver para Deus. E como você vai devolver de qualquer jeito? Devolver, você tem que educar, você tem que amar, você tem que mostrar a Deus, você tem que... É uma missão assim... Não dá para explicar, porque é desafiadora demais, mas um amor assim, incondicional. Eu amo meus filhos, eu dou minha vida por eles. Eu sei que todas as mães que estão me assistindo podem estar achando a mesma coisa. Eu amo também, dou a vida por eles. Não tem mães que não, mas tem gente que não pode dar porque não recebeu. Então tem muitas mães que não conseguem dar o que elas não têm. Tem muitas que, graças a Deus, igual a Carol, que conseguiu pessoas que mostrassem o outro lado para ela, afetivo, que ela conseguiu ser uma mãe, e é uma mãe maravilhosa. Mas tem muitas mães que não conseguem ser, que precisam de ajuda, precisam de igreja, precisam de nós, precisam da comunidade para ajudá-las, porque a gente não consegue dar para o filho, né, o que tem. Então, a humanidade, a gente gera uma humanidade, não gera só um filho. Tem que gerar essa humanidade, essa comunidade. Então, para terem coragem
e contarem com Deus. Pôr Deus na frente, no centro, e às vezes eu falo, Senhor, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Nem sempre eu não tenho dúvida se está certo o que eu estou fazendo. Pedir sempre a orientação, a sabedoria de Deus, né, para orientar a gente como fazer, e pedir a mãe, porque eu tenho certeza, quando a gente pede a mãe, ela aprende, ela é mãe, ela sabe o que a gente está sentindo, ela sabe exatamente, cada dor, cada preocupação, porque a mãe conhece na hora que o filho põe a mão na fechadura, se o filho está bem, se não está. Sim. Né? A gente sabe direitinho, pelo tom da voz. Muitas vezes eu olho no Luiz e falo assim, o Gabriel não está legal. Respirou diferente. Mas, né? como assim? Você conhece o Gabriel? Aí eu começo a querer tirar alguma coisinha, porque a mãe, eu falo muito, né? A mãe vai instigando até ver, porque você não está vendo, sei que tinha uma coisa errada. Né? E às vezes eu falo assim para o Luiz, em casa, eu falo assim, nossa, a cabeça é esquisita. Eles me ligam por quê? Eu falava assim, o Gabriel está com febre. Está com febre, ele está brincando muito na frente do Gabriel. Aí todo dia e lá, que ele estava com febre. Sem medir, sem estar perto dele, ele achava que ele estava com febre. Como se pode, só a mãe Qualquer sabe. um deles, a Camila está com febre, a Camila não está bem. Aí, uma vez, quando a Camila quebrou o braço, eu passei a noite inteira virando na cama. E eu falava assim para eles, ela tinha ido num baile, na época de juventude dela, e ela é jovem ainda, né, mas ela foi numa festa, num baile, e a noite inteira, a hora que foi 5h30 da manhã, eu tocou o telefone, eu falei para eles, pode atender que é a Camila. Sabe, eu não tive coragem de atender, pode atender, ela estava no hospital, com o braço quebrado, teve que operar o braço. Então, eu senti, todas as vezes que aconteceu alguma coisa com a Camila, eu sabia, eu tinha certeza que ia acontecer, eu já ficava preparada. Assim, meu Deus, Deus me fortaleça, me ajuda. E a gente fez com Deus. A mãe que está perto de Deus tem mais força. A mãe que está baseada na Eucaristia, na oração do terço, todos os dias, na intimidade diante do sacrário, ela se fortalece. Porque é uma missão muito árdua, mas uma missão muito bonita. Então, para não desistir. É justo que muito custe, o que muito vale, né? Exatamente. E vale muito, né? Muito. Mas custa muito. E nós queríamos agradecer, né? Sim, vocês muito por obrigada. ter topado contar um pouco da Vocês. história, expor a história de vocês, a vida de Sim. vocês, não só pra gente, mas para todo inúmeras mundo. pessoas que vão assistir e acompanhar, dizer que vocês são especiais para esta comunidade, para nós, que são mães nossas também, né? Que são mães nossas também, né? E que a comunidade está sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Tem jeito, né, Gleice? Eu que agradeço pelo convite, né? Poder partilhar um pouquinho da graça que Deus tem feito na minha vida, da minha família, né? E que Ele continue fazendo, né? Nos dando sabedoria, discernimento. Fácil nunca será, mas será leve com a presença dele. Sim. Também quero agradecer muito o convite. É um prazer compartilhar, né, um pouquinho, né, da vida da gente, do que é ser mãe, do que é a maternidade. E pedir orações que vocês rezem, nos fortaleçam, para que a gente possa cada vez mais aprender, porque a gente vai morrer aprendendo a ser mãe, porque é cada dia um desafio, né, com os filhos. A gente, a vida a gente tem que esperar mesmo na mão de Deus e enfrentar, porque não é brincadeira, é coragem, né? Ser mãe é ser muito corajosa. E agradecer o dom de ser mãe, né? É um dom maravilhoso, é uma delícia também, tem muitas coisas boas, alegres. A criança, a filha, eu falo quando o Gabriel está em casa, a casa é outra, porque é muito alegre, está muito quieto. Quando ele está sempre falando, escutando uma música. O Gabriel falando, gente. Ele quase não fala. E O Gabriel falando, imagina. É outra coisa, porque uma criança na casa traz vida, traz alegria, traz luz, traz, né? Eu vi uma frase essa semana que fala bem assim: se seus filhos estão correndo, os brinquedos estão puxando, estão fazendo ar, sinal que seu filho está saudável. Dê graças a Deus que seu filho está saudável. É um dom de Deus e eu sou muito feliz por ser mãe e quero um dia ver todos eles no céu comigo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado a você também que nos assistiu. Obrigada a você que nos assistiu. Se você for mãe, misericórdia, a dicção tá horrível. Se você for mãe e estiver nos assistindo, comenta aí embaixo o que é ser mãe pra você. E, Gabriel, o que a gente tem na semana que vem?
especial. Especial de 7 anos. E se eu fosse você, eu não perdia por nada Vai nessa ser vida. ao vivo. Vai ser ao vivaço. Essa mesa lotada de gente também. 70 pessoas nessa mesa. Se você quiser fazer um bolo e trazer pra gente também, a gente não aceita. liga. Inclusive, Carol, se você quiser fazer o pudim de panela de pressão de novo. Fique à vontade, tô que essa mesa vai estar pedindo bombando na Tô semana que pedindo no ar vem. que vai Vai ter ter louco no banquete. coração, né? Vai ter especial 7 anos ao vivo, semana que vem, Ao sexta-feira. vivaço com a galera da Comum. 8 horas da noite nós estaremos aqui. Aproveita para compartilhar esse vídeo também, né? Se esse Sim. vídeo tocou teu coração, mexeu com você, Exatamente. manda pras mães que você conhece, né? Não se esqueça, como E pra disse, de quem comentar. não assistiu o programa passado, vai lá e assiste também e manda pra todo mundo. Exatamente. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Obrigado, Pamela, pela sua Gabriel. companhia. Por estarmos aqui. Deus abençoe você até a semana que vem. Deus se abençoe, Deus pessoal. quiser. Até. Tchau. Tchau.